senhor recentemente disse que o governo buscava uma meta factível para 2025, dentro dessa responsabilidade do Ministério da Fazenda. Queria que o senhor falasse aqui para a gente já se essa meta é uma meta zero para 25 e também falasse... Para 26, desculpa. Não, para 25. Para 25. Nós temos 24. Valdo, o Valdo tá... e do salário mínimo também, já aproveitando, porque o valor que a gente tem, pelo menos de informação de bastidor, é de R$ 1.502. Queria que o senhor falasse desses dois eventos para 2025, porque o Valdo já está me jogando em 25 para 26 Deixa eu aqui. até me explicar aqui, porque nós não costumamos antecipar os dados da LDO antes da entrevista oficial. Mas vazaram esses dois dados e aí a imprensa toda está dando. Sim. Eu até me desculpo por estar falando disso antes das 17 horas, que é o horário combinado. Mas sim, os dados são esses, né? Então, meta zero para 25 e de 1.502 para o salário mínimo. É isso. Olha, Merval, eu tenho uma ideia de que nós enfrentamos um desafio inédito, que foi conviver com o presidente do Banco Central escolhido pelo governo anterior durante praticamente 2 anos já, né? Já estamos aí num ano e meio, faltando meio ano para encerrar o mandato do Roberto. Nós procuramos fazer isso da melhor maneira possível, a Fazenda e o Banco Central, as áreas técnicas, e nós próprios, eu e ele, atuamos de maneira técnica, de maneira responsável, cada um no seu papel e com a sua visão de economia, porque ninguém ali... A gente estava num ambiente em que nós procurávamos nos convencer mutuamente das nossas teses, mas sempre numa posição de respeito. Nas 4 vezes que eu fui ouvido pelo presidente Lula sobre diretores do Banco Central, eu procurei indicar as melhores pessoas que eu conhecia, por vários critérios. O critério técnico, o critério de personalidade, de capacidade de comunicação, de capacidade de ouvir, de dialogar. Então, uma série de atributos que eu penso que um membro da autoridade monetária tem que ter, né? Inclusive, proeminentemente, evidentemente, o conhecimento técnico. Eu não vi nenhum dos 4 nomes que o governo Lula indicou questionados, muito pelo contrário, acho que foram bastante valorizados e os 4 estão ajudando muito o Roberto, o Banco Central e o país, meu entendimento. Eu não penso que o presidente Lula vai mudar a sua diretriz de escolher grandes nomes, bons nomes para o Banco Central, inclusive o eventual substituto do Roberto Campos Neto. E o Roberto tem falado que o nome poderia ser anunciado um pouco antes, para fazer, não que ele vá sair antes, mas para fazer uma transição mais longa. Foi essa conversa que eu tive com ele e eu levei ao conhecimento do presidente Lula essa ponderação dele. Então, está tudo sendo feito de maneira bastante civilizada e vai ser feito a transição de maneira muito tranquila, posso te assegurar. A gente está vendo uma tendência de governadores de direita se organizando e aparecendo bem colocados nessas pesquisas. O senhor acompanha tudo. Na semana passada, a gente até entrevistou o Felipe Nunes aqui da Quest, ele falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando se na avaliação do senhor, o senhor que é um homem da política, é um homem político, quando a gente olha para o presidente Lula, o senhor acha que o presidente Lula é hoje um nome imbatível para combater a direita ou só Bolsonaro? Não, veja bem, desde que esse quadro se cristalizou, não tem ninguém imbatível. Isso, para mim, está claro desde 2016. Uma nova força se organizou no país, completamente diferente do tucanato, uma força mais extremista, com uma capacidade de comunicação e de utilização de pautas, inclusive com viés, que sensibilizam muito a sociedade, emocionam muito as pessoas, causam muita apreensão, muito temor nas famílias, e eles trabalham muito esse lado do medo das pessoas. E criam assombrações, inclusive, que ajudam eleitoralmente. Quando você cria uma assombração, é sempre mais fácil você angariar apoio. Olha, cuidado. E, na minha opinião, essa força não é nacional, é uma força que permeia a política internacional, ela preocupa a França, ela preocupa os Estados Unidos, ela preocupa a Espanha, ela preocupa a Holanda. Tem países que já sucumbiram ao extremismo, à xenofobia, à intolerância. O Estado laico está em xeque em vários lugares do mundo, que era uma conquista civilizatória de separar
né, política, de religião. Isso em vários países já é página virada, com consequências muito dramáticas para a vida nacional. Então, nós estamos numa nova quadra histórica que precisa ser compreendida. Nessa quadra histórica, em que há espaço para o extremismo, não tem ninguém invencível de jeito nenhum, nem um lado nem outro. Essa cartada do Lula, na minha opinião, em 22, que foi se unir ao centro para ganhar a eleição do Bolsonaro, é uma coisa que tem consequências, pode ter consequências duradouras, sobretudo se o centro continuar compreendendo o que está em jogo e se o próprio governo compreender os riscos que continua correndo, que não tem nada vencido. Então, do meu ponto de vista, é um período histórico que se abriu e que, no horizonte de curto prazo, eu não vejo como vai fechar isso. Acho que essa ferida está aberta, mas nós temos que ter muita habilidade para conversar com a sociedade, para afastar essa ideologia mais radical, que tem trazido muitos problemas para o Brasil, para que os polos se restabeleçam em bases razoáveis. Porque polo é bom, entendeu? Ninguém quer partido único no país, né? Seria um mal. Agora, ninguém precisa recorrer a esse tipo de ideologia perversa para o país. E quando o senhor fala em Lula indo para o centro, lembrando que foi uma articulação para o Geraldo Alckmin compor a vice feita pelo senhor, que as pessoas achavam que não era político.